Bom dia, pessoal do terceiro, continuando nossas aulas de eletromagnetismo, eletromag, tá? Hoje, dando continuidade aí na frente 3, falar um pouquinho do módulo 28, que é a força magnética que passa num condutor retilíneo. Imagina um fio, né? Como se meu lápis fosse um fio aqui de eletricidade. E por dentro desse fio, né? Qualquer fio aí que você tem, do teu note, do teu carregador do celular, da TV, qualquer fio que você vê passando na tua casa aí, por dentro dele tá passando elétron, tá? Então, imagina um condutor, aqui eles chamam, né, condutor retilíneo. Então, o cálculo da força magnética em um condutor retilíneo. Qual que é a diferença dessa aula para a aula passada? A diferença é que na aula passada a gente não estava estudando o condutor retilíneo. A gente estava estudando cargas, tá? Cargas lançadas em uma região de campo magnético. E aí essas cargas sofriam uma força e por conta disso adquiriam uma determinada trajetória que a gente estudou com o modelo aqui, né, da NASA, né? Esse modelo aqui super, hiper, mega 3D, né? Que eu comprei lá da NASA pra gente poder estudar o efeito, né, dos vetores. A gente trabalha em 3 dimensões. Força, trabalhava em 3 dimensões. Força, campo e velocidade. Qual que é a ideia agora? A gente vai substituir o vetor velocidade pelo vetor corrente elétrica, tá? Então, quando era uma carga sozinha, que ela era lançada para algum lugar por causa da força magnética, ela adquiria uma certa velocidade. Então, agora a gente substitui a velocidade pela corrente elétrica que vai estar passando por dentro desse fio, tá? Como que a corrente elétrica, ela passa no fio? Qual que é o sentido convencionado da corrente? O sentido convencionado da corrente é do menos para o mais. Do mais para o menos, perdão, tá? A corrente sempre sai de um polo positivo, né? E vai e chega, né, para um polo negativo. Então, convencionou-se que a corrente sempre vai do mais para o menos. A gente sabe que não é o que realmente acontece, tá? O mais sendo sempre a barrinha maior, mas foi convencionado assim, tá? Bom, então, em um fio, como é que a gente vai calcular o módulo da força magnética? Quando era partícula, era QVB seno θ. QVB, carga, velocidade, campo, vezes o seno de θ. Como a gente está num fio agora, a gente vai estudar aqui, que vai ser a intensidade, né, o B, o valor do campo magnético, vezes a corrente, a intensidade de corrente que está passando nesse fio, vezes a espessura desse fio, vezes o seno de θ. Então, de novo, tá? Força magnética no fio é o valor do campo B, né, que é dado em Tesla, vezes o I, que é a corrente, vezes o L, que é a espessura do fio, vezes o seno de θ. Observe que nessa minha expressão, apesar da força ser uma grandeza vetorial, o campo e a corrente também, não tem nada com tracinho aqui em cima, porque eu estou me tratando só do módulo. Então, através dessa fórmula aqui, eu só vou calcular a intensidade da força. O vetor, para ser bem caracterizado, ele precisa de módulo, ou intensidade, né? Direção e sentido. Aqui eu só estou calculando o valor, eu só quero saber o valor da força, o módulo, a intensidade dela, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, os exemplos da apostila. Então, você tem uma situação no exercício 1 aqui, página 121, tá? Esse exercício aqui, ó, página 121 da frente 3. A gente está trabalhando com a frente 3, não se esqueça. Frente 1 e 2 é revisão, eu tô trabalhando primeiro com a novidade. E aí, nós vamos ver, calcular aqui, qual que vai ser o módulo da força magnética numa situação em que eu tenho um condutor, então aqui tá o meu condutor retilíneo. O que mais que o desenho tá indicando pra mim? Ele tá indicando as linhas de campo e ele tá indicando o sentido da corrente. Então, o que que vai acontecer? A corrente, ela tá indo, né,
Saindo do polo positivo e indo pro polo negativo, no sentido convencionado, né? Mesmo do meu desenho. Convencionou-se do mais para o menos, a gente sabe que é o contrário. Então, ela tá descendo, o que vai acontecer? Ela vai subir por esse condutor retilíneo. E aí, eu fiz uma legenda aqui pra nós, ó, usando o meu hiper mega vetor 3D aqui. Então, eu tenho, na minha legendinha que eu coloquei aqui, ó, o I como corrente, o B como campo, vermelhinho, né? O verdinho corrente, o vermelhinho campo e o azulzinho força. Agora, eu vou voltar no meu desenho aqui, ó. Se eu quiser saber qual que é a direção da força, tá? No caso, o exercício tá perguntando só o módulo, tá? Mas tem que ficar esperto, porque às vezes ele vai perguntar se a força tá entrando, se a força tá saindo do plano. Então, é bacana você não esquecer. Ah, mas eu não, na prova eu não vou ter esse negocinho pra ficar vendo. O que você vai usar? Você pode usar a sua regrinha da mão esquerda. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular, regra da mão esquerda. Ou pegar sua mão direita e treinar a regra do tapa. Tá? A regra do tapa continua sendo válida. Lembrando que o dedão, que antes ele era a velocidade, agora ele vai ser a corrente. O teu polegar vai ser a corrente. Os 4 dedinhos aqui, as linhas de campo. E o tapa, a palma da mão, é para onde vai a força magnética. Para facilitar, né, a nossa videoaula, que eu tô usando esse negocinho, esse esqueminha aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Na minha legenda, eu tenho a corrente subindo, meu verdinho é a corrente. O campo, uma direção aqui, ó, né? 90 graus para a direita. Para onde é que vai estar, gente? Orientado a força magnética, ó. A força, ela vai estar o quê? Saindo do plano da minha folha, tá? Então, olha que bacana, ó. A corrente subindo e o campo para a direita, a força magnética está saindo do plano da folha, ok? Bom, qualquer que fosse, né, a posição que eu colocasse aqui, entre os meus vetores, daria a mesma coisa. Então, de novo, ó, meu campo é o vermelhinho. Corrente subindo, o campo entrando, a força estaria saindo, tá? Bom, como ele perguntou o módulo, o que a gente vai fazer para calcular o módulo? Nós vamos usar a expressão. Dados que ele forneceu. A intensidade do campo, a espessura do fio, que eu vou colocar sempre em metros, tá? E a corrente em ampere. E vou substituir, eu tenho tudo. Ah, e o seno de θ? Gente, qual que é o seno aqui que tá sendo feito? Tá entre eles, né? Qual que é o seno aqui? Que eu tenho de B, que eu tenho do campo, com a corrente que tá passando nesse fio. Tá me dando aqui, ó, um seno, um ângulo de 90 graus. Então, ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1. Substituir, vou fazer os devidos cálculos, tá? Então, 8,2 vezes 1 vezes 2 vai dar 16,4. Aqui é 1. E aí eu trabalho com as casas, né? Potências na base 10, conserva a base aqui, multiplicando, né? Então, potências de mesma base que se multiplicam, a gente conserva a base e soma os expoentes. No caso aqui, eu vou somar menos 3 e menos 2. Vai dar menos 5. Representação aqui da notação científica, não posso deixar 16,4, porque eu só posso escrever até 10. Então, eu vou andar com a vírgula aqui para a esquerda. O que vai acontecer? Vai diminuir lá. 1,64 vezes 10 a menos 4 newtons.
é a mesma coisa que 16,4 vezes 10 a menos 5 newtons, que é aqui a alternativa B, tá? Bom, resolvi também o outro exercício, tá? O que que ele deu aqui, ó? Ele deu uma situaçãozinha em que eu vou ter o quê? Vou só relembrar aqui na minha legenda, ó. A corrente, ela tá vindo pra cá. O B, que seria o campo, meu vermelhinho, tá indo pra lá, tá? Aqui, ó, tá formando esse ângulo de 30 graus. E o que que tá acontecendo com a força? A força, ela estaria entrando no plano, tá? Então, tá aqui, ó. Ele estaria mais ou menos nesse sentido aqui, orientado à força magnética. Corrente tá indo pra lá, 30 graus da linha de campo, tá? E aí, ficaria nessa posição aqui. É que meu ângulo aqui tá de 90, né? Teria que estar um pouco mais fechado para você entender, ó, tá? Quando a corrente, que é o meu verde, tá vindo pra cá, o meu campo estaria fazendo 30 graus e a força magnética entrando aí, tá? Então, nós vamos calcular de novo. Tá pedindo para calcular, ele deu os dados e tá pedindo a magnitude aí, a intensidade da força. Só coloquei aqui em notação por facilidade de cálculo. O que tá em milímetro eu passei para metro. 30 graus, então vou calcular aqui o seno de 30 graus, né? Que é o seno em que o B tá fazendo com o I. Seno que o B faz com I 30 graus, não é 90 nesse caso. Seno de 30 é meio. Substituindo, vai ficar 4 vezes 4 vezes 10. 16 vezes 10, 160. Conservo a base, somo os expoentes na multiplicação. 10 a menos 5 dividido por 2. 80 vezes 10 a menos 5 não vai ser 80 vezes 10 a menos 5. Vai ser 8 vezes 10 a menos 4. E aí, alternativa, tá? Resposta do exercício. Resposta E, tá? Gente, então, 2 exemplos para vocês estudarem aqui. Força magnética sobre um condutor retilíneo, ou seja, força magnética sobre um fio. Até mais nas próximas aulas.